sou André Luiz, hoje eu estou aqui na Polícia do Capão, recebendo o Luiz Ferron. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse frio tá de fuder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará o Tudo bem? Seja bem-vindo ao ateliê, esse lugar maravilhoso. Muito bom. Que a gente tem aqui no meio do Capão. Você está participando da companhia Baderna Zona Sul, um trabalho muito bom. E para começar do começo mesmo, da onde você saiu para chegar aqui em São Paulo, Zona Sul? Onde começou sua infância, a sua carreira na dança? Eu nasci no bairro de Ipiranga, né? Um bairro bem antigo de São Paulo também, mas região para lá da ponte, né? Mas nasci na região do Ipiranga, exatamente no bairro do Moinho Velho, porque eu começo a fazer dança cênica em 1983. Quando eu falo dança cênica, que envolve técnicas, envolve outros conhecimentos, além da dança cotidiana, da dança popular, né? Não a popular regional, mas eu participei de vários movimentos de dança da minha época, o baile funk, o funk, mas na época da década de 80, não o funk de hoje, a black music, um movimento muito intenso. Para eu entrar nos bailes eu tinha que entrar só com meus amigos Celcino e Beibão, que eram os negros que colocavam para dentro, porque senão eu não conseguia entrar. Nos bailes da Rua 4, lá na quebrada da Vila Brasilina, Vila Moraes, também para lá da ponte, mas são quebradas, né, e rolava os bailes. Estou falando isso porque a minha carreira de dança começa aí, na verdade. Eu, com a minha infância, lá pelos meus 7, 8 anos, eu já fazia performance na laje de casa, os amigos iam tudo assistir, eu fazia as performances lá, inventava esquetes, inventava coisas que eu nem lembro direito, eu ficava inventando coisas lá para me apresentar para a turma ali. Certo. E a primeira apresentação grande? A primeira apresentação que a primeira vez sempre é a mais especial, né? Quando você... Não no meu caso. Eu hoje entendo que não foi a mais especial, porque a dona da academia, da escola mesmo, tinha que me buscar em casa porque eu quase não ia. Eu estava indo, mas eu sumia, porque eu ia mais dançar nos bailes do que ir para a própria escola. Isso foi em 1983. Aí eu dancei no Teatro Tuca, antes deles ter pegado fogo, né? Ter ocorrido um incêndio lá. E foi uma experiência incrível, né? Estar num teatro, naquele porte, era o Tuca, tarari, tarará, mas não foi a apresentação mais importante. Eu acho que uma das apresentações que eu considero mais importante já estava na década de 90, quando eu dancei em Lyon, na França. A gente foi com uma temática totalmente popular. A gente estava discutindo os homens trabalhadores, imigrantes do Nordeste, aqui. Então a gente se apoiou muito nessa linguagem dos homens trabalhadores, a peça chamava Homistrada, e com o núcleo Homistrada. Essa foi uma apresentação muito importante, porque o teatro de Lyon veio abaixo, assim, com a gente, fazendo a performance, e mais ou menos como você viu Baderna, nessa fuleiragem, né, nessa uma coisa mais próxima, mais humana, não tão requintada como sentar e assistir um grande balé. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não? Você disse que a dança foi uma coisa natural na sua vida, sempre estava presente. Desde criança. 1983, como você disse, uma data, o Brasil estava saindo de uma ditadura militar. E como a sua família encarava aquilo? Meu filho quer ser dançarino. Rapaz, eu vou dizer, meu pai, eu tive que esconder a sapatilha no começo da coisa, porque era muito preconceituoso mesmo. E o meu pai sempre uma cabeça excelente, meu pai, eles, com a matutez, eles disseram assim, um pro outro, e isso minha mãe me conta depois, que
falaram, filho é do mundo, filho não é posse nossa, eles têm que escolher o melhor para a vida deles, a gente não pode interferir. Imagine você, né, pessoas de 1934, nascidas nessa época, falar uma coisa dessa, né, que vem de famílias com educação rígida, isso tudo. Mas o começo, eu fiquei muito receoso. Minha mãe falou, não, esconde isso. Imagina, eu jogava futebol, né? Eu jogava futebol também. Aí eu deixo a chuteira para pegar na sapatilha, né? Meu irmão vai estudar cabeleireiro. Meu pai, você é perdido, né? Que um é cabeleireiro, o outro quer ser bailarino, né? O que vai acontecer aqui? Mas foi o começo só. Quando ele descobriu, ele me chamou e falou, olha, cara, enquanto eu estiver vivo, cama, mesa e banho você vai ter. Como te disse, segue o teu melhor, faça o teu melhor. Se é isso que você quer, vai embora, te dou todo o apoio. Isso com quantos anos? Olha, eu comecei então, na pré-época, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Para hoje, a gente já é garotada, já menininhos, já fazendo balé, tudo normal, é bem normal. Mas naquela época não, a gente era mais ou menos a idade que o cara se atrevia a ir fazer dança cênica, dança de verdade. E não foi diferente comigo, não foi tinha mais ou menos isso, uns 18 para 19 anos. Então, o que você considera como, dos vários trabalhos que você desenvolveu, qual foi o mais especial, assim, que você fala, esse estava lotado o espaço e eu tremi na hora de subir? Nenhum. Todos foram especiais para mim. Todos. Os mais básicos que você possa imaginar. Com todas as pessoas que eu trabalhei, sempre foi muito emocionante estar em cena. Com os alunos, com todos. Se eu falar para você, o Baderna é uma peça, o Baderna Zona Sul, é uma peça que me encanta demais. Eu estou muito grato pelo que tem encontrado o Zinho Trindade, Manuel Trindade, o Rafael Godoy, Rafael Edgar, tem encontrado essas pessoas, o Bruno, você mesmo, o Zé, comendo aqui agora, é muito gratificante. Mas se eu te falar que o Baderna 1 foi menos gratificante, é mentira, porque ele foi muito gratificante também, trabalhar com o Maurício Badé, que é do Mestre Ambrósio, toca com o Criolo, o Alisson Bruno, que é um ogã, de carteirinha, desde criança, filho de Santa. Olha, e pessoas maravilhosas e lugares maravilhosos que a gente teve e pessoas maravilhosas que participaram também da apresentação, indo lá, porque eu não falo, você foi lá assistir a peça, né? Quem vê, o Baderna está muito próximo, a gente está muito próximo, né? A gente não coloca um palco e as pessoas lá embaixo para assistir a gente coloca as pessoas juntas, como isso que está acontecendo aqui agora. Eu poderia fazer o Baderna 3 aqui agora, né? Levantar e começar a fazer uma performance nesse lugar. Essa é a ideia do Baderna. Então, mas todas as peças que eu fiz, cada peça, ela me... Olha, da mais simples, a mais fuleira, que menos prática, vamos dizer, uma das primeiras que eu fiz lá, Like a Virgin da Madonna. Colocar as meninas tudo de noivinha, coisa mais brega que tem, eu vou falar hoje, mais kit, mas foi maravilhoso aquilo, naquele momento, daquela peça eu pulei para outra com outro aprendizado, em cada peça eu fui aprendendo uma coisa e fui pulando para outra, então, aí tem meio que um conceito de que uma foi melhor que, né, eu fui crescendo e melhorando, acho que como pessoa. Você chegou no Capão quando a gente estava passando por uma certa dificuldade, quando o São Paulo estava apavorado e a gente tinha acabado de perder um grande companheiro. Sim, exatamente. Cheguei a fazer o quê? Um pouquinho mais de uma semana, né? 10 dias aproximadamente do fato, do ocorrido do dia 5 na chacina no Rosana, né? Não dá para... isso não pode ficar omisso, não tem como ficar omisso. Isso está está pulsando aqui, está vivo aqui. Então a gente isso tem que surgir de alguma maneira assim, né? Aí, uma outra coisa que eu vi muito forte aqui, a literatura. Vi a literatura nas suas variadas formas, na forma da poesia,
né, na forma do rap, que não deixa de ser uma poesia, né, em escritores, né. Então, eu falei, a palavra aqui, ela predomina, a língua aqui, a linguística predomina. Saber criar arte com as letras aqui é uma coisa muito forte, saraus, né, isso é muito forte. É natural aqui a literatura, né? Falar. É muito, muito natural. Então, você vê, esses contos todos estão lá no Baderno. Porque é uma coisa que nos afetou profundamente. E me afetou como diretor, para induzir alguns olhares também do elenco, de falar, olha para aqui, ó, eu conheci uma coisa, eu escutei uma coisa ontem. Olha, você viu ali da estação do Capão, aquela casa que tem ali na esquina, que é cheia de babulá, que o cara faz uma obra de arte ali. Você viu que tem ali? No outro dia o Theo já estava fotografando o coração, que está na porta. Né? Eu trago aquela imagem quando eu faço, por exemplo, que eu fiz muito pequena ainda, mas a instalação onde o Manuel está tocando, a bateria eletrônica ali, é caixote, é material que eu peguei no lixão, tem lá cavalinho, tem o Espírito Santo, tem uma bateria eletrônica, uma inspiração vinda dessa casa ali ao lado da estação do Capão. Então olha, se eu tivesse criando ainda, depois desse tour que eu fiz hoje, passando pelo Fundão, nós passamos por vários lugares, né? Os projetos que eu conheci, o Cieja, né? O Sonhar. Nossa, poxa, ali naquela biblioteca, aquela biblioteca do Fundão ali, puxa vida, tanta coisa, falar com os caras ali do Negredo. Foi 10. A obra poderia ser outra coisa. A última pergunta que eu quero te fazer ontem rolou a visita da mulher do DJ lá, que perdeu seu marido naquela chacina no Rosana. 7 almas foram perdidas, não foi só de DJ lá, que a gente tem que lamentar. Como é que foi pra todo mundo que se empenhou tanto nessa peça, ver que a emoção que vocês criaram de forma fictícia, mas verdadeira, estava sendo velho e sentindo um sentimento muito forte. Como é que foi pra vocês falar, poxa, conseguimos passar a mensagem? Olha, André, na verdade a gente nunca sabe se está passando a mensagem. É uma pretensão até nossa como artista, diferente, por exemplo, do Zé que faz um bolo. Eu vou comer e falar, não tá bom, não tá bom. A arte, ela tem uma diferença, não dá para ter esse controle. Eu não sei se a gente tenta discutir alguma coisa, mas não é certo que isso vai acontecer. Mas para nós, quando eu soube que a Débora estava lá, eu fiquei extremamente emocionado. Eu fiquei muito emocionado. Né? Eu me arrepiei inteiro naquela hora. E eu senti isso a cada um do elenco que eu fui falando no ouvido. Falei, a esposa do lar está presente. Todo mundo, respirou fundo, né? E foi muito intenso ontem pra gente. Foi muito, muito forte ter a presença dela ali, né? Mas é humano, né? A gente chega e claro que não foi só o lar e não foram só essas 7 almas, né? Isso aparece agora, são várias outras, mas a gente usa o lar como porta-voz desse pseudo-manifesto, né? Ou esse manifesto artístico, trazendo isso também que tem que mudar de alguma maneira, não pode a polícia ficar matando jovens assim, por direito. Certo. Essa foi a entrevista com o Luiz Ferron, agradecendo a você pelo passeio. Eu que agradeço. Quem ter se convidado para vir falar mais dos seus trabalhos na TV do Capão. Agradecendo ao Zé do Ateliê Sustenta Capão, vai aparecer o link aqui embaixo, curta a página, conheça os produtos e venha conhecer esse espaço maravilhoso que hoje acolheu a sua TV do Capão. Eu sou André Luiz, Marcos Everton na câmera, e essa foi a sua TV do Capão de hoje.